Namastê, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, qual vai ser a diversão de hoje? A gente vai pegar aquele ciclo que nós estudamos na última aula e nós vamos adaptar aquele ciclo ao modo de vida das briófitas. O que é bacana que você saiba, né? É como se fosse um jogo. O que eu tenho que fazer agora? Os elementos que eu identifiquei no ciclo com alternância de gerações precisam estar presentes agora no ciclo das briófitas, porque afinal de contas, todas as plantas apresentam ciclo com alternância de gerações. Então eu preciso apresentar para vocês, para briófitas, o gametófito, os gametas, a fecundação, a formação do embrião, o desenvolvimento do esporófito, a meiose, a formação dos esporos e finalmente os esporos dando origem ao gametófito. Ou seja, aqueles mesmos elementos do outro vídeo devem estar presentes aqui agora, beleza? Vou desenhar aqui um musguinho básico, a gente vai começar no gametófito e a partir daí a gente desenvolve. Valeu? Bacana. Para início de conversa, quando a gente sai pelo campo, sai procurando musgos, o que a gente encontra? A gente encontra plantinhas pequenininhas, vocês já viram essas fotos em apresentações anteriores minhas. A gente encontra plantinhas bem pequenininhas, de cor esverdeada. Aqui eu dei uma ampliada nelas aqui, né? A gente vê um tapetinho, são centenas delas, aqui eu destaquei apenas duas. Beleza. O que são essas duas, esses dois indivíduos aqui? São os gametófitos. Lembre-se que eu falei na aula anterior que eu ia identificar no ciclo reprodutivo estruturas. Prefiro o nome estrutura. Então, beleza. O que você está vendo aqui são estruturas clorofiladas, plantas pequenininhas, né? Aqui no centro você tem, né, uma coisa semelhante a um caule, que dá sustentação a essas coisas, semelhante a folhas. Você tem aqui embaixo uma estrutura que vai favorecer a fixação dessas estruturas no ambiente, seja em cima de uma rocha, seja em cima do solo. Bacana. Por que eu não chamo isso de raiz? Por que eu não chamo esse cabinho aqui dentro de caule e nem chamo essas estruturinhas aqui de folhas? Porque se eu fizer a verificação através de microscopia dessas três estruturas num laboratório, eu vou verificar que não há dentro delas vasos condutores de seiva. E para ser uma folha verdadeira, para ser um caule verdadeiro, para ser uma raiz verdadeira, é fundamental que existam essas estruturas que a gente denomina vasos condutores de seiva. Então, isso é um musgo típico, avascular, portanto a gente chama isso daqui, ao invés de folhas, folíolo. Isso daqui, ao invés de caule, cauloide. Isso daqui, ao invés de raiz, rizoide. Então esses são os nomes que a gente utiliza. Bacana? Beleza. Então vocês estão diante aqui de gametófitos. O que você já sabia? Isso é muito legal. O que você já sabia a respeito dos gametófitos? Primeiro, que esses gametófitos recebem esse nome porque produzem gametas. Então, a minha expectativa aqui é que haja produção de gametas. Você também aprendeu que essas estruturas são haploides. Então, bacana demais. Gametófitos são N. Quando eles produzem gametas através de processos mitóticos. Show! É isso daí. Então, o que a gente vai perceber agora? Como é que eles se apresentam na natureza? É uma coisa muito interessante. Os gametófitos das briófitas se apresentam assim.
Existem gametófitos com estruturas masculinas, consequentemente produzirão gametas masculinos, e gametófitos que apresentam estruturas femininas, consequentemente produzem gametas femininas. Alessandro, isso é visível? É perceptível a olho nu essas estruturas sexuais? Não. Inclusive, por isso elas são chamadas de criptógamas. Lembra do nome lá atrás que a gente estudou? Criptógama são as plantas cujas estruturas sexuais elas são escondidas, elas não são evidentes. E você vai encontrar essas estruturas nessa parte superior aqui. Eu não vou dar detalhes dessas estruturas, nem nomes dessas estruturas, isso não aparece mais em provas de vestibular, então eu vou pegar vestibulares modernos, em que o que se quer é verificar o ciclo com alternância de gerações, revisitando aquelas estruturas que foram faladas lá atrás. Então o que a gente está vendo aqui agora? Gametófito, que é haploide. Você viu que os gametófitos, né, são as plantas que ficam no ambiente, são as briófitas, os musgos que estão lá no ambiente, tem uma estrutura bastante desenvolvida, são clorofilados, são independentes, são autotróficos, fotossintetizantes, então mó barato. Quando você sai para procurar musgos, o que você encontra, né, na maior parte do tempo, assim, dessa maneira, são os gametófitos. Agora a gente vai mostrar esses gametófitos namorando, beleza? Vamos lá. O que vai acontecer então? Suponhamos que esse gametófito seja um gametófito masculino. Esse gametófito masculino, então, numa estrutura existente aqui em cima, essa estrutura ela vai liberar gametas masculinos. Como é que são esses gametas masculinos? Eu vou desenhar um só para não ficar aqui enchendo meu desenho de informação. Esse gameta masculino, ele é uma célula N, e essa célulazinha N, ela é biflagelada. Ela tem 2 flagelos. Por que 2 flagelos? Porque isso aqui é a propulsão. Lembre-se que o sexo só vai acontecer aqui se houver água. Então, num ambiente úmido, choveu muito na noite passada, tem bastante água envolvendo essas plantas, há então um ambiente líquido que favorece o nadar, esse cara vai nadando, até a estrutura feminina. Aqui na estrutura feminina tem um gameta, esse gameta aqui chama-se anterozoide, e o gameta feminino aqui, que estará aqui em cima, chama-se oosfera. Oosfera. Então há aqui uma oosfera aguardando esse gameta masculino. Esse gameta masculino, então, virá até ela. E aqui, então, vai acontecer o que a gente já espera, que é a fecundação. Ocorrida a fecundação, aqui na parte superior da mãe, vamos chamar de planta-mãe, né? Essa aqui é uma fêmea. Ocorrida a fecundação, o embrião vai crescer aqui em cima, ele ficará retido no corpo da mãe. Lembre-se do conceito embriófitas. Diferentemente do que acontecia nas algas, que o gameta masculino e o gameta feminino eram liberados na água e lá acontecia o sexo, agora não. Agora o gameta masculino nada até o feminino, fecunda o feminino junto ao corpo da mãe e o desenvolvimento da estrutura resultante dessa fecundação, um embrião, vai acontecer junto ao corpo da mãe. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só que interessante o que vai acontecer quando o embrião que vai se formar aqui em função da fecundação se desenvolver. Vou desenhar o desenvolvimento. Vai surgir uma haste. Na ponta dessa haste vai surgir uma cápsula. Desenho típico de provas de vestibular.
essa haste que apareceu e essa cápsula não são verdinhos, não são clorofilados. Essa estrutura que surgiu a partir do desenvolvimento do embrião é o famoso esporófito. Olha o esporófito aqui. E o que a gente aprendeu anteriormente sobre a estrutura do esporófito? O esporófito é diploide. O anterozoide é N. A osfera que está aqui, ó, é N. A fusão de osfera e anterozoide originou o esporófito diploide, beleza? Então, essas são as estruturas, os gametófitos, N, responsáveis pelo ciclo sexuado. O sexo resultou nessa estrutura, que é uma estrutura de nome esporófito, 2N. Estrutura essa, agora eu vou contar a intimidade dessa família. Estrutura essa que é aclorofilada e totalmente dependente da mãe. Aí pode ser que você esteja pensando o seguinte: não, Alessandro, mas num dado momento ele vai ficar... Não. Essa é a história dramática dos musgos. Esse esporófito ficará aqui a vida dele toda. Mas então ele dura muito. Não, ele não dura muito. Por que não dura muito? Porque a mãe dele está segurando ele aqui, nutrindo ele enquanto ele estiver em cima dela, enquanto ele estiver dependendo dela, ela não pode namorar mais. Então ela precisa ser liberada para continuar procriando. Então, na verdade, ela vai nutri-lo com açúcares, nutri-lo com água e sais minerais, até ele cumprir o papel dele. Qual é o papel desse camarada? É realizar meiose e produzir esporos, para a gente completar aquele nosso ciclinho. Então, o que acontece? Dentro aqui da cápsula do nosso amigo, vai acontecer, isso é importantíssimo que você saiba, é aqui dentro que vai acontecer o famoso fenômeno da meiose. É aqui dentro dessa cápsulazinha. É a grande pergunta que precisa ser respondida. A meiose aqui vai originar várias células. Essas células apresentam uma cápsulazinha protetora e muito resistente, daí esporo. Né? Dentro tem célula, mas do lado de fora é uma casquinha protetora muito resistente. Então esses esporos, num dado momento do ciclo de vida, eles vão ser liberados no ambiente. E vão então cair ali no solo aqui. Esses esporos eles vão cair aqui no solo. E ao caírem no solo e encontrarem as condições favoráveis, rapidamente começarão a desenvolver, então lembrando, né, essas coisinhas aqui, ó, que estão sendo liberadas são os esporos. Os esporos são N, são haploides. Houve aqui um fenômeno de meiose. No chão, esses esporos passam por um processo, é por isso que alguns biólogos dizem germinação, né? Porque parece uma germinação, mas eu tenho que tomar cuidado porque isso aqui não é semente. Passam por um processo de germinação e ao acontecer esse processo de germinação, vão surgindo novos gametófitos, uma nova geração de gametófitozinhos, bem pertinhos uns dos outros, formando aquele tapetinho verde. Esse aqui são adultos, esse aqui são as criancinhas aqui crescendo, novos gametófitos, gametófitozinhos jovens, beleza? E aí eu consigo fechar o ciclo. Eu comecei com gametófitos, passei pelo esporófito, fechei com gametófitos. Aqui você vai ter uma distinção entre gametófitos macho, gametófitos fêmea, e, obviamente, produção de gametas, fecundação, desenvolvimento no esporófito. É assim que a história se fecha, beleza? Eu vou propor para vocês um desafio aqui agora, vamos ver se vocês conseguem responder. Vamos lá.
Vou apagar essa brincadeira aqui e a gente parte para um desafio muito comum em provas. Muito bem. Se numa prova de vestibular aparecer um desenho como esse e o camarada pedir para você, numa determinada questão, para você identificar qual é o sexo desse indivíduo, o que você responderia? Macho, fêmea ou não é possível identificar? Já escolheu a sua alternativa? Macho, fêmea ou não é possível identificar? Resposta C. Não é possível identificar. Não há órgãos sexuais explícitos. Não há um zoom aqui nessa parte para você ver presença de anterozoides, presença de osfera, enfim, não dá. Porém, olha que legal. Se o desenho feito fosse diferente, fosse assim, olha, mudou de figura. Ué, Alessandro, por que mudou de figura agora? Porque agora você está vendo um esporófito. E a regra nesse grupo é: mamãe carregará o esporófito até que ele execute a missão dele. Aliás, não te contei. Ele vai executar a missão dele, que é produzir esporos e liberar os esporos. Depois que ocorrer isso, o que essa mãe faz? Ela simplesmente fecha a água, fecha a subida de nutrientes para esse camarada. Ele vai secar, vai cair e a mãe fica pronta de novo para poder namorar. Beleza? Então assim, identificou o esporófito, esse gametófito aqui embaixo só pode ser feminino. Beleza? Se te perguntarem, num 2 aqui, qual a ploidia dessa estrutura, você já sabe, se é gametófito, N. Se te perguntarem a ploidia dessa haste aqui, você já sabe, ploidia da haste, 2N. Por quê? Porque é um esporófito. E se o cara na questão pedir para você identificar com uma seta o local da meiose, essa cápsulazinha aqui. Essas são as perguntas de briófitas. Pode confiar, o Sherpa te levou pelo caminho certo. É por aqui que os caras vão passar. Beleza? É isso. Fechamos mais uma.